Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é o episódio de número 27 e hoje nós vamos conversar um pouco sobre as raízes judaicas da fé cristã e a relação disso com o princípio do sola scriptura, que nós começamos a trabalhar 2 episódios atrás. Antes de começar, você já sabe, se você está ouvindo esse podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se você está ouvindo esse podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcasts, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente esse podcast fazendo um Pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. No episódio anterior, nós trabalhamos uma série de passagens, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que evidenciam que o princípio do sola scriptura é válido e que o princípio do tripé católico, Bíblia, Magistério, Tradição, não possui sustentação bíblica. Pelo contrário, a Bíblia coloca sempre a própria Bíblia, a própria Escritura, como sendo infalível, enquanto que o magistério e a tradição são sempre colocados como falíveis. No entanto, essa discussão deixou um questionamento no final, que é o seguinte: o magistério e a tradição que são colocados como falíveis na Bíblia são o magistério e a tradição judaicos. E um católico poderia argumentar que o magistério e a tradição que são infalíveis são o magistério e a tradição da Igreja, mais precisamente da Igreja Católica Romana. E essa compreensão estaria enraizada na ideia de que o povo de Deus, embora fosse Israel no Antigo Testamento, acabou sendo substituído pela Igreja no Novo Testamento. Isso porque Israel, sendo infiel a Deus, rejeitou a Jesus e, como consequência, foi rejeitado por Deus. Assim, a Igreja seria o novo Israel, seria a instituição que se coloca no lugar do Israel antigo e recebe todas as bênçãos do Israel antigo. E como a Igreja está nessa posição de substituir Israel, ela seria melhor que Israel. Ela teria, por exemplo, a infalibilidade em seu magistério e em sua tradição, algo que Israel não tinha e por isso mesmo foi substituído pela Igreja. Esse pensamento é denominado na história da Igreja como a teologia da substituição ou ainda supersessionismo. E essa teologia vem sendo defendida desde os primeiros pais da Igreja, aqueles primeiros teólogos que surgiram no final do primeiro século e início do segundo século. Pois bem, sendo a teologia da substituição a base para essa argumentação católica, o que precisamos fazer aqui é averiguar se realmente essa teologia possui fundamento bíblico e se ela faz algum sentido. E aqui devemos lembrar, conforme vimos no episódio 25, que o nosso campo de análise precisa ser realmente a Bíblia. Se o ouvinte não chegou a ouvir esse episódio 25, eu sugiro que pare esse episódio aqui e ouça o episódio 25 para entender por que nós estamos fazendo as nossas análises na Bíblia Sagrada. Isto posto, vamos começar as nossas análises. Eu quero começar com o texto de Isaías 49, versos 14 a 16. Diz o texto: Mas Sião diz: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos, as suas muralhas estão continuamente diante de mim. Vamos entender o texto. O termo Sião aqui é utilizado sempre no Antigo Testamento para se referir a Israel. Geralmente é um termo usado em passagens poéticas ou proféticas. Assim sendo, o que temos aqui no texto é a nação de Israel dizendo a Deus que o Senhor a abandonou. O texto representa o clamor que muitos israelitas fariam diante das invasões dos inimigos e também do exílio babilônico e outros problemas que Israel sofreria ao longo do tempo. E a resposta que o Senhor dá nesse texto não poderia ser mais contundente. Ele compara o seu amor ao amor de uma mãe pelo seu filho. No geral, o maior amor humano que existe é o da mãe pelo seu filho, principalmente o filho que ainda é pequeno, que ainda mama. No entanto, o Senhor vai mais além. Yahvé diz que mesmo que essa mãe viesse a se esquecer do seu filho que ainda mama, ainda assim ele, o Senhor, não se esqueceria de Israel.
Em outras palavras, está muito claro aqui nesse texto que não existe nenhuma possibilidade de Deus rejeitar Israel. No verso 16, Yahvé chega a dizer que Israel está gravado nas palmas de suas mãos. Dificilmente poderia haver uma linguagem mais forte e mais contundente do que essa. Nosso segundo texto está no capítulo 31 de Jeremias, dos versos 31 a 37. Vamos ler esse texto com calma. Dos versos 31 ao 33, lemos: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Esse texto é a base utilizada pelos autores do Novo Testamento, em especial o autor de Hebreus, para dizer que Jesus estabeleceu a nova aliança. Em outras palavras, a nova aliança que os cristãos afirmam que se encontram nela é justamente essa predita por Jeremias. E o que é interessante nisso é que o texto afirma muito claramente que essa nova aliança é firmada com Israel e Judá. Em outras palavras, Yahvé está firmando a sua nova aliança com o mesmo povo de Israel de antes. Ele está afirmando uma nova aliança com os judeus. Outro ponto interessante é que Deus se compara nesse texto com um esposo. Ele diz de maneira explícita que ele foi um esposo para o povo que ele tirou do Egito e que, no entanto, o povo anulou a sua aliança com ele. Essa metáfora, na verdade, é muito comum no Antigo Testamento. Em todo momento, Deus se coloca como um esposo do povo, o povo de Israel sendo a sua esposa. E dentro dessa metáfora, o que vemos é que o povo de Israel, ao longo de toda a antiga aliança, vem sendo infiel, vem traindo o seu esposo, que é Yahvé. No entanto, nem por isso Yahvé desiste desse casamento. Pelo contrário, em todo momento nós vemos um esforço por parte de Yahvé de ir atrás de sua esposa adúltera. Assim sendo, essa nova aliança, na verdade, não é nova no sentido de ser algo que nunca aconteceu antes, ou algo totalmente diferente de antes. Essa nova aliança, ela é nova no sentido de ser uma renovação de votos. Seria como no caso de um casamento entre duas pessoas, de fato, onde a esposa trai o seu marido e ele, em vez de desistir do casamento, de deixar a aliança quebrada, ele renova os votos, ele renova a aliança, ele restabelece o casamento, o matrimônio com a mesma mulher de antes. Aqui, portanto, fica claro que a nova aliança não se trata de uma substituição da esposa de Deus, do povo de Deus, numa substituição de Israel. A nova aliança é nada mais nada menos que Deus retomando o mesmo matrimônio, o mesmo casamento com o mesmo povo. Há ainda outro ponto interessante. Yahvé define essa nova aliança como sendo a impressão da sua lei na mente do povo e a inscrição dessa mesma lei no coração do povo. E de que lei esse texto está falando? Ora, da mesma lei de sempre, a Torá. É essa lei que é colocada na mente e no coração do povo. Em outras palavras, o que temos aqui é um texto extremamente judaico. Não existe nenhuma margem aqui para dizer que Israel, que Judá, que os judeus seriam substituídos. E aqui, claro, o ouvinte pode estar pensando, mas a nova aliança não inclui os gentios? Como então explicar o fato de que esse texto está falando de uma aliança de Deus com Israel e Judá? A resposta não é difícil. Quando nós voltamos lá em Gênesis capítulo 12, nos versos 1 a 3... vemos que Deus chama Abraão para formar uma grande nação e deixa claro que o seu objetivo com essa formação de uma grande nação era abençoar todas as outras famílias e nações do mundo. Em outras palavras, Israel estava sendo formado através de Abraão não para guardar a aliança apenas para si, mas para apresentar essa aliança para todas as outras nações do mundo e convidá-las para adentrar a essa aliança. Em suma, o modelo bíblico funciona da seguinte maneira: Deus faz uma aliança com Israel e a partir dessa aliança com Israel, ele estende a aliança às outras pessoas do mundo.
Israel, portanto, tem um papel irrevogável aqui. Ele não tem como ser rejeitado por Deus, porque essa promessa inclui Israel. Isso tudo vai ficar mais claro nos próximos textos que nós vamos analisar. Mas continuemos a ler esse texto de Jeremias. Diz o verso 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais lembrarei. Aqui, Yahvé está deixando claro que, apesar de todos os pecados e as iniquidades e a idolatria e o afastamento do povo de Israel dos caminhos do Senhor, ainda assim o Senhor perdoaria essas iniquidades e geraria todas as condições necessárias para que as pessoas conhecessem ao Senhor. Em outras palavras, Deus está prometendo aqui que, apesar de todo o caos que ocorreria ao longo do tempo em Israel, a fé verdadeira no meio dessa nação não seria destruída. E a partir dessa fé, um dia, presumivelmente no fim dos tempos, não haveria mais quem se afastasse do Senhor. Se eu pudesse resumir esse verso em uma frase, seria: Deus está prometendo que Israel cumprirá a sua missão. Os versos 35 a 37 deixam toda essa mensagem ainda mais clara. Podemos ler. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se estas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo que fizeram, diz o Senhor. Então note que aqui o Senhor afirma de maneira, mais uma vez, categórica e límpida, que não existe nenhuma possibilidade de Israel ser rejeitado. A comparação que Yahvé faz aqui agora é com as leis fixas da natureza. Essas leis são tão fixas, nós temos tanta certeza que amanhã haverá dia e noite, que amanhã o mar continuará bramindo as suas ondas, que Deus afirma que apenas se essas leis simplesmente falharem, ele também rejeitará Israel como nação. Em suma, pelo menos no Antigo Testamento, nós vemos que a promessa de Deus a Israel é eterna. Israel é o povo de Deus, Israel é quem tem a aliança e Israel não será rejeitado. Mas será que os autores do Novo Testamento concordam com isso? Ou será que eles trouxeram uma teologia nova nesse sentido? Bom, vejamos o que diz o apóstolo Paulo. Em Romanos 9, dos versos 4 a 5, podemos ler: São israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Note que Paulo está deixando bem claro aqui que tudo pertence aos israelitas. E esse não é um reconhecimento passado. Paulo não diz que essas coisas pertenciam aos israelitas, mas sim que pertencem. Mas como então Paulo poderia explicar que a maioria dos israelitas não estava aceitando a Jesus? Se isso estava acontecendo, não se poderia dizer que Israel falhou? E se Israel falhou, isso não significaria que o próprio Deus falhou, já que ele disse que Israel cumpriria a sua missão? Paulo vai explicar na sequência que não. Isso porque, na concepção de Paulo, alguns israelitas não são israelitas de verdade. Durante todo o livro de Romanos, o apóstolo trabalha com a ideia de que um israelita de verdade, um judeu de verdade, é aquele que efetivamente cumpre a palavra de Deus. E uma vez que Jesus é o Messias prometido e a palavra de Deus requer que nós creiamos no Messias, então um israelita não seria um israelita de verdade se ele rejeitasse a Jesus. Paulo deixa isso ainda mais claro no verso 27 desse mesmo capítulo, onde ele vai citar Isaías. Diz o texto: Mas Isaías clama a respeito de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Em outras palavras, o apóstolo tinha base bíblica para dizer que mesmo que a maioria dos israelitas não aceitasse a Jesus, isso não significava que Deus falhou e que Israel não cumpriria sua missão.
Afinal de contas, sempre há um remanescente, e é esse remanescente que Deus considera como Israel. E ora, se existe um remanescente fiel em Israel que é contado como o verdadeiro Israel de Deus, ou ainda o Israel por excelência, então não cabe dizer que Israel é rejeitado, porque afinal de contas ainda há um remanescente. E é exatamente isso que Paulo vai dizer de maneira explícita no capítulo 11 de Romanos. Leiamos dos versos 1 a 5. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, também nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Notemos então que Paulo, com muita propriedade, fazendo citações do Antigo Testamento, deixa claro que o raciocínio de Deus não é como o nosso raciocínio. Deus não olha para a maioria que o rejeitou em Israel e considera essa maioria como sendo a representante por excelência de Israel. Em vez disso, Deus olha sempre para aquela minoria, aquele remanescente que está sendo fiel, e considera essa minoria, esse remanescente, como sendo o representante. Isso aconteceu na época de Elias, quando em meio a milhões de pessoas, apenas 7.000 israelitas eram fiéis, e isso agora também estava acontecendo na época de Paulo. Na verdade, se lermos a Bíblia hebraica com cuidado, perceberemos que quase sempre esse foi o cenário. Quase sempre uma minoria foi fiel. Pois bem, e como Paulo lida com a questão dos gentios? Se Israel não foi rejeitado por Deus e substituído pela igreja, então como que os gentios entram nessa aliança? A resposta também é desenvolvida nesse capítulo 11 de Romanos. O que Paulo vai fazer é uma interessante analogia. Ele vai colocar Israel como sendo a oliveira verdadeira e todo o conjunto de gentios como sendo uma oliveira brava. Então, o processo que acontece é o seguinte: Deus corta alguns ramos da oliveira brava e enxerta na oliveira verdadeira, que é Israel. Dito de outra forma, a igreja não substitui Israel. A igreja, na verdade, é simplesmente o resultado da inclusão de gentios em Israel. E que Israel é esse? Obviamente, são todos aqueles judeus que foram fiéis a Deus. E claro, no contexto da nova aliança, todos aqueles judeus que aceitaram a Jesus como o seu Messias prometido. E aqui talvez seja importante nós enfatizarmos o óbvio. Jesus era judeu, os seus 12 apóstolos eram judeus. O apóstolo que substituiu Judas depois que ele traiu Jesus e se matou também era judeu. Os primeiros ouvintes de Jesus eram judeus. Na verdade, Jesus só pregou para judeus durante todo o seu ministério. Os primeiros convertidos que são relatados no livro de Atos, em especial Atos capítulo 2, eram todos judeus. O apóstolo Paulo, Apolo, Príscila, Áquila, Barnabé, João Marcos e praticamente todos os autores do Novo Testamento eram judeus. A composição dos primeiros cristãos era basicamente a seguinte: judeus, prosélitos judeus, isto é, gentios que tinham se convertido ao judaísmo, simpatizantes do judaísmo que frequentavam sinagogas, mas no caso dos homens ainda não tinham se circuncidado, gentios que, embora não frequentassem a sinagoga, conheciam a fé judaica, e, por fim, gentios que haviam sido evangelizados por esses judeus. E cabe lembrar também que toda a fé cristã, na verdade, é a fé judaica. Note, nós temos o Deus dos judeus, as escrituras dos judeus, um Messias judeu que foi profetizado pelas escrituras judaicas, apóstolos judeus e, finalmente, uma Bíblia que foi escrita por judeus, tanto o Antigo Testamento
quanto o Novo Testamento, talvez apenas à exceção de Lucas, que não era um judeu étnico, no entanto, também tinha uma fé judaica e andava com crentes judeus em Cristo Jesus. E quando nós observamos esses fatos, nós percebemos que, de fato, a promessa de Deus de que Israel cumpriria a sua missão, de modo nenhum falhou. Leamos, por exemplo, Zacarias 8, dos versos 20 a 23. Diz o texto: Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda virão povos e moradores de muitas cidades, e os moradores de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos, eu também irei. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém, buscar o Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naqueles dias, 10 homens de todas as línguas das nações pegarão na borda da roupa de um judeu e lhe dirão, queremos ir com vocês, porque ouvimos que Deus está com vocês. Ora, com toda certeza, não há como dizer que os apóstolos não são, pelo menos parcialmente, um cumprimento dessa profecia. Os apóstolos e todos os outros seguidores judeus de Jesus. Literalmente, esses homens espalham a mensagem de Deus para todo o mundo. E o que se vê a partir disso são gentios indo atrás desses homens judeus para aprender mais do Deus de Israel e o seu Messias. Um ponto importante a se destacar aqui é que nem Jesus nem os apóstolos intentaram criar uma nova religião. Para eles não estavam adotando uma nova fé. A fé deles era a fé judaica, era a fé que estava descrita nas Escrituras. E a aceitação de Jesus não era um elemento novo nesse sentido, era apenas a aceitação do Messias que já estava profetizado nas Escrituras. Ou seja, o que tínhamos eram judeus com a fé judaica aceitando um Messias judaico que era profetizado na Bíblia judaica. Há vários textos no Novo Testamento que suportam essa visão. Não há tempo aqui de citar e comentar todos eles, mas eu posso citar alguns. Em Atos 24, 14 e 15, por exemplo, Paulo, se defendendo diante do governador Félix, afirma o seguinte: Porém confesso ao Senhor que, segundo o caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Já no capítulo 25, Paulo afirma também em sua defesa, no verso 8, o seguinte: Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Em outras palavras, o apóstolo Paulo era convicto de que nunca havia cometido nenhum agravo, nenhum pecado contra a lei. Ele era um judeu que acreditava em Jesus e estava seguindo fielmente a Torá. Outros dois textos interessantes são os capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Esses dois capítulos trazem as 7 cartas às igrejas da Ásia, e nas igrejas das cidades de Esmirna e Filadélfia, os textos fazem uma crítica a uma determinada blasfêmia de algumas pessoas que, abre aspas, se declaram judeus e não são, sendo, isto sim, sinagoga de Satanás. Os termos aqui são, evidentemente, extremamente judaicos e indicam que havia um certo pensamento de continuidade entre o que era a fé judaica e o que era agora a fé cristã. Alguns poderiam argumentar aqui, claro, que essa continuidade não existe, já que nós não somos obrigados a guardar todos os mandamentos que eram guardados na antiga aliança pelos judeus. Um exemplo disso seria a própria circuncisão, que no capítulo 15 de Atos, em um concílio com os apóstolos, é colocada como não sendo obrigatória aos gentios que queriam se converter a Cristo. Mas essa é uma leitura ruim da Bíblia. A verdade é que os mandamentos da Torá nunca se aplicaram a todas as pessoas. A Torá, conquanto seja uma lei só, possui aplicabilidades diferentes em seus mandamentos. Alguns mandamentos são só para mulheres, outros só para homens, outros só para os sacerdotes, outros só para algumas situações específicas e por aí vai. Da mesma forma, a circuncisão nunca foi um mandamento para os gentios, pelo menos não um mandamento obrigatório. O Antigo Testamento prevê, por exemplo, que um gentio poderia passar pelo rito da circuncisão se ele quisesse se tornar um judeu no sentido nacional, no sentido étnico.
Ao fazer isso, claro, ele teria que guardar todos os mandamentos que eram específicos dos judeus no sentido étnico. Não obstante, um gentio que quisesse apenas servir a Yahvé, mas não quisesse se tornar um judeu no sentido nacional, poderia fazê-lo sem problema algum. Em outras palavras, Deus nunca requereu dos gentios que eles se circuncidassem para que então eles pudessem se converter à fé judaica. Na verdade, isso seria tão estranho quanto obrigar uma pessoa a se tornar um cidadão britânico ou um cidadão americano a fim de que ele se torne cristão. O que quero dizer com isso é, desde a antiga aliança existiam mandamentos que eram específicos para a nação judaica, para os judeus enquanto etnia, enquanto nação, isso porque a nação judaica possuía uma função específica nos planos de Deus. E existiam os mandamentos que eram gerais, que se aplicavam a todas as pessoas independentemente da nação. Assim, uma pessoa que não fosse da nação judaica poderia servir a Yahvé e deveria guardar esses mandamentos gerais, mas não era obrigada a guardar os mandamentos específicos dos judeus. O que, portanto, o Concílio de Jerusalém faz não é inventar nenhuma regra nova. Eles simplesmente seguem aquilo que já estava na Bíblia hebraica, que a circuncisão não deve ser imposta sobre os gentios. Por outro lado, todos os mandamentos da Torá que eram gerais continuavam valendo para todas as pessoas. Isso inclui, claro e principalmente, os 10 mandamentos, o Decálogo. Afinal, todos os mandamentos do Decálogo são mandamentos que não têm relação exclusiva com Israel. Eles têm relação com princípios que são muito anteriores a Abraão, Isaque, Jacó, a nação de Israel e até mesmo ao pecado. Esse é o caso não apenas de não matarás, não roubarás, adorarás apenas a Yahvé, mas também do próprio mandamento do sábado. Afinal de contas, o sábado é um dia abençoado e santificado por Deus, isto é, tornado separado, tornado santo, já em Gênesis, muito antes do pecado e muito antes dos 10 mandamentos serem formalizados para o povo judeu. Em Gênesis capítulo 2, dos versos 1 a 3, já vemos ali o 7º dia sendo estabelecido por Deus. E talvez o melhor texto para confirmar tudo isso que eu estou dizendo seja Isaías 56. Nele podemos ler: Assim diz o Senhor, mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça está prestes a se manifestar. Bem-aventurado quem faz isto, e aquele que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. O estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer, o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer, eis que sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos deles, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Diante dessas considerações, portanto, nós podemos concluir que existe uma continuidade entre a fé judaica e aquilo que se convencionou chamar de fé cristã. A verdade é que, muito embora a maioria dos judeus não tenha aceito a Jesus como seu Senhor e Salvador, e que isso acabou acarretando um afastamento entre a maioria dos judeus e os cristãos, de modo que se formaram duas religiões, o ideal de Deus nunca foi essa separação. A fé cristã é a fé judaica, e a verdadeira fé judaica é aquela que crê em Jesus como seu Messias prometido. Dentro dessa concepção, não faz sentido dizer que Israel foi rejeitado, que a igreja substituiu Israel e que Israel falhou em sua missão. E por conseguinte, também não faz sentido acreditar que Israel e a igreja são diferentes em termos de falibilidade. Como vai dizer o apóstolo Paulo, judeus e gentios são igualmente pecadores diante de Deus.
E se a nossa fé é a fé judaica e as nossas escrituras são as escrituras judaicas, então a história do povo judeu narrada na Antiga Aliança também é a nossa história. E os erros que eles cometeram são erros que nós também podemos cometer. No fim das contas, não existe nenhuma diferença significativa entre nós, crentes da Nova Aliança, e o povo judeu, o povo israelita, o povo hebreu, crente da Antiga Aliança. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer que tudo que foi escrito no passado, para nós foi escrito, para o nosso exemplo. E da mesma forma, não é à toa que o autor de Hebreus vai dizer que devemos tomar cuidado para não cairmos na incredulidade e na desobediência como também o povo hebreu caiu. Em suma, a igreja é tão falível quanto foi falível Israel. Nosso magistério não é perfeito e melhor do que o magistério judaico do passado. Nossa tradição não é perfeita e melhor do que a tradição judaica do passado. Assim como o magistério e a tradição de Israel levaram os judeus a um caminho errado, o nosso magistério e a nossa tradição também podem nos levar a errar. Porque no fim das contas, todos nós somos homens, pecadores e iguais aos judeus de outrora. É claro, isso não significa que a igreja será destruída e que a fé será absolutamente corrompida. Deus é aquele que conduz a história e é aquele que conduziu a história de Israel. Mesmo com um povo com tantos problemas e que se afastou tantas vezes de Deus, Yahvé ainda assim conseguiu fazer com que um remanescente cumprisse os seus objetivos. Assim, podemos dizer que sempre haverá um remanescente de Deus para cumprir os seus objetivos, para resgatar verdades, para resolver problemas que se criaram. Assim sendo, não me parece razoável considerar que apenas o magistério e a tradição judaicas eram falíveis e que o magistério e a tradição da igreja são infalíveis. Na verdade, o exemplo que as escrituras nos dão vai justamente no extremo oposto. Devemos, como igreja, ter humildade o suficiente para entender que nós sim podemos errar e que, portanto, não podemos ser arrogantes nem no sentido individual, nem no sentido institucional. E de que forma podemos nos manter o mais distantes quanto possível de desvios daquilo que o Senhor deseja de nós? A meu ver, sempre buscando voltar para aquilo que as Escrituras nos dizem, e esse é o princípio do Sola Scriptura que eu expliquei nos últimos 2 episódios, e voltar também para as raízes judaicas da nossa fé. Muito bem, eu vou ficando por aqui, espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.